Deixa eu botar mais aqui. Tá gravando. Gravando. Pois é, gente. Deixa eu ver pra onde eu olho. Ah, tá. Olho pra ali. Gravando. Gravando. Pois é, gente. Hoje eu estou aqui com Helenilson Pereira. Opa, E aí, Helenilson? Como é que estão os estudos? tô indo, tranquilo. E hoje eu vim visitar o Helenilson porque a gente veio fazer uma atividade, mas não foi cancelada, mas mesmo assim eu não perdi a viagem. Sabe por que eu não perdi? Vou mostrar pra vocês. Porque o Helenilson hoje ele me presenteou com essa Bíblia, com essa Taná, que é a Bíblia hebraica, né, gente? Olha aqui, ó, toda original em hebraico. Olha aí, ó, que maravilha. E ele me deu de presente, eu vou levar, né? Vai complementar meus estudos, né? E a gente tava Também o Novo Testamento grego. Isso, e aqui também tem um Novo Testamento grego, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Também tá em grego, ó. Depois eu vou postar a foto aí pra vocês verem. E aí tava conversando com o Helenilson, né, Helenilson? E Helenilson, vamos falar aí um pouquinho dos idiomas, né? Como é que tá aí o... Você apresenta pro pessoal aí, pro pessoal saber. A gente já fez live juntos, tá? Vocês procurarem aí, a gente fez uma live, né? Eu coloquei lá, professor Helenilson. Esse camarada aqui é professor, gente. É estudioso, já é formado em teologia, tem uma bagagem grande. O lápis dele parece uma folha corrida, né? Parece a ficha de polícia, né? De certos criminosos, né? Bem corrida, assim, extenso. O currículo lápis do cara é grande. E ele fica aqui dando uma de humilde, não, nada. Não tem muito o que aprender. Sim, tem muito que aprender, mas já sabe bastante, né? Fala pro pessoal, te apresenta aí, Helenilson. Fala, pra quem ainda não viu a live que a gente fez. Meu nome é Helenilson Pereira, sou graduado em Letras Português e Espanhol pela Unitins, pós-graduado em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Estrangeira pela Uninter e pós-graduado em Língua Portuguesa pela Unici. Fiz o bacharel em Teologia pela Universidade da Bíblia. Conheço um pouquinho mesmo, só um pouquinho de hebraico e um pouco de grego. E sempre estou olhando essas coisas para ver o que tem nos textos que são trazidos na internet, o que tem de verdade, a postura de alguns especialistas, que tem especialistas em várias áreas. Tem uns que são religiosos, tem outros que já são mais críticos e não defendem religião nenhuma, já vão por outra vertente. Mas se eles usam realmente um texto confiável, um texto que a gente sabe que existe, se eles não alteram nada. Helenilson, o que é que você acha sobre a visão de certos pesquisadores, como aquele Miranda que eu te mandei, que são mais críticos? Você falou que são mais críticos. Você está mais para a linha mais crítica ou para a linha mais tradicional, a linha mais religiosa? Bom, eu tenho tendência mais pela linha religiosa, mas na formação de teologia de qualquer um que goste da área religiosa, existe sempre a visão crítica. A gente compara os evangelhos com o restante dos livros, a gente compara a Bíblia hebraica, vai ver o que bate, as discussões que existem. Por exemplo, tem gente que diz que a Bíblia hebraica é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Tem outros que dizem que um completa o outro. Santo Agostinho de Hipona dizia que o Antigo Testamento tem o Novo Testamento oculto, e o Novo Testamento tem o Antigo Testamento revelado. Então a teologia tradicional segue muito essa visão. Mas aí existem alguns teólogos que têm a tendência de questionar tudo, como teve um alemão, Bultmann, Rudolf Bultmann, que colocou que existia a diferença do Cristo mítico e do Jesus histórico.
Ele fez uma análise principalmente dos evangelhos. Então, a gente precisa estar atento a todas essas visões. Certo. Nilson, tem muita gente aí, né? Tem muito charlatão dizendo que é especialista em hebraico, né? Aí na internet. Aí a gente coloca um texto desse aqui, ó, gente, pra ele ler. Ele diz que é especialista. Aí a gente, tá bom, então lê aqui pra mim esse trecho aqui, tudo em hebraico. O camarada diz que isso aqui é mentira, né? Uns camaradas desse aí, né? É porque, veja só, para quem estuda, e a gente o texto, digamos, em hebraico, como é o caso, a gente não coloca querendo colocar a pessoa no canto da parede. A gente quer um esclarecimento sobre determinadas coisas que a gente não conseguiu entender e a pessoa, sendo especialista, vai dar uma luz àquilo que a gente quer saber. Só que essa pessoa, por ser falso especialista, diz que ali está tudo errado, diz que a gente não deve acreditar, chegar ao ponto de dizer que eu pegasse a Bíblia hebraica e jogasse no fogo, que aquilo não gente, presta. vai pegar isso aqui e jogar no fogo, essa lindeza aqui. É porque é a tática do que eu tava falando até pela noite, quando eu cheguei aqui na casa dele. A gente tava falando que é a tática de dissuasão, né? De manipulador. Você fala pra ele, mas eu vi você no bar com a sua amante. Ele, nunca! Você tá mentindo. Ele distorce, ele tem que desmerecer o seu ponto de vista para poder ele ficar em cima. É sempre assim, é botar um pra baixo e o outro ficar em cima. Aí quando ele diz que tem que queimar isso aqui, é porque ele não consegue ler, né? E outra coisa que o Elenilson falou muito importante, a gente, eu e a gente não sai por aí querendo questionar nada não, até porque a gente tem muitos amigos, né, que na internet que são especialistas em hebraico, que a gente tá lá para, né, até respeito, tem um respeito muito grande por um cara que realmente sabe. A gente tem vários aí na internet, né? A gente respeita. Agora quando a gente vê que o camarada é um charlatão, mentiroso, né, pseudocientista, que quer passar uma imagem de que aí a gente começa a fazer pergunta. É o método socrático. Não é nada, a gente já começa, a gente baixa Sócrates nele, baixa Sócrates em mim, a gente malha o cara de pergunta. Sim, mas vem cá, mais isso, e aquilo. Claro que a gente já sabe a resposta, a gente vai lá pra ver. Porque a gente sabe que o camarada tá errado, pô. Mas eu não estava nem me referindo a isso. Por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, na Bíblia hebraica, tem uma tradução que diz assim... Não, mas eu falei porque o povo pode pensar que a gente tá indo arrumar confusão, né? É. A gente tá indo lá questionar os especialistas. Não, a gente questiona os fajutos. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas existem amigos mais chegados que o irmão. Aí outra tradução diz, o homem que tem amigos tem para sua ruína, mas existem amigos mais chegados que o irmão. Então, finalmente, amigos mais chegados que o irmão, tudo bem, os dois concordam. Mas amigos que levam a ruína ou podem congratular-se. Então a gente, diante do especialista, diz, e aí, qual é a questão? Como resolve isso? O que é que ele faz? Diz logo que ali está tudo errado. Por quê? Ele não é capaz de ler. A gente está olhando ali, a gente quer uma resposta, a gente está sendo sincero. Aí é quando a gente percebe que o cara é mentiroso. Por exemplo, o nome de Deus mesmo. Meu professor disse que quando eu encontrasse o tetragrama, eu falasse Adonai. Eu vejo ali o tetragrama com uma vocalização que eu me vejo no sentido de dizer Yehová. Então eu aceito quem diz Jeová. Já nas traduções católicas eles não gostam muito do nome Jeová, eles dizem que é Yahvé. Só que eu também não vejo ali a vocalização de dizer Yahvé. Aí tem gente que diz, você está defendendo as testemunhas de Jeová? Não estou defendendo testemunhas de Jeová coisa nenhuma. Estou falando que isso... Empiricamente, né? Que você vê na prática. Isso tem a comprovação naquele texto hebraico que eu vi. Sabendo que os maçonetas não colocaram sinal ali, mas colocaram depois e colocaram uma sinalização que dá para ler Yehová. Aí chega um rapaz e diz, não, Yahu. E o nome de Jesus... Yarushalem, né? O cara... E o nome de Jesus, Yahushua. Shalom, para ele não existe, é Shalom. Peraí, de onde foi que ele veio buscar? Que eu não conheço ninguém que estudou hebraico que conheça essa palavra Shalom. Existe a palavra Salam,
que é em árabe, salam, salam aleikum, em árabe. E no hebraico seria shalom aleichem. Quer dizer a mesma coisa, essas duas frases, só que uma em árabe e outra em hebraico. Essa pessoa não estudou hebraico, que se diz especialista, mas não estudou, não sabe árabe, não sabe outras línguas, nem o inglês, que é um pesquisador que se preza, sabe ao menos o inglês, já que é mais fácil de encontrar cursos de inglês para fazer suas pesquisas. Então, infelizmente, muita gente está seguindo pessoas assim. E o pior, existem jornalistas que nessa hora a gente bota aspas nesse nome jornalista, sabe? Que ainda divulgam. Aí o que acontece com esse que divulga? A gente desacredita até das informações dele, porque se ele não é capaz de checar a fonte, como é que eu posso acreditar no que ele informa? É complicado. Pois é, isso que a Lenilson está falando, né? Que tem um. A gente não vai citar nome aqui, mas tem uma pessoa aí que diz que é especialista em hebraico e fica na internet disseminando desinformações, né? Coisas que não tem fundamento científico, embasamento linguístico. E ainda vai para programa de televisão, foi já para o programa de televisão e tudo. Então, para a gente que está aqui, a gente que nós observamos a língua, estudamos, somos cientistas, linguistas, o Lenilson tem uma formação em letras, né? Então a gente fica possesso, né? A gente passa mal, pô. A gente passa mal. Eu tô fazendo história também, sou linguista, sou poliglota, eu passo mal, pô. Eu vou conversar com o Rabino, que eu tenho amizade, falo com os outros amigos da gente que estuda hebraico, que é teólogo. O pessoal fica passando mal, pô, vendo isso. O que você acha, Lenilson, que ninguém vai lá questionar ele numa live, hein? Bom, meu professor de hebraico disse, eu não me preocupo, porque se esse sujeito quiser duvidar de mim, e ele ligar para mim, deu o meu número para ele, só converso com ele em hebraico, aí eu quebro o sujeito, se ele for mentiroso. Pois é. Bom, mas se o cara é capaz de tirar a palavra shalom e inventar que existe a palavra salam, por aí se sabe. Nem hebraico, nem aramaico. Meu Deus do céu. E eu tô aqui, viu, com a Bíblia hebraica que o Lenilson me presenteou, a Tanar, toda em hebraico. Agora eu vou, agora que eu vou aprofundar mesmo meus estudos no hebraico. E o Novo Testamento grego, que é o Textos Receptos. E aí ele também vai poder fazer as pesquisas dele sobre o Apocalipse, sobre os Evangelhos. É, porque assim, eu tenho esses livros todos digitais, mas você pegar no físico, você manusear, olha aí, ó, gente, que maravilha. É outra coisa, pô. Olha aí, ó. Tudo em hebraico, tá? É outra coisa, né? Não tem nada que se compare. Você vê uma coisa digital e a coisa aqui toda, né, impressa. Existe um livro de um teólogo que fala sobre essa questão do nome de Jesus. O nome desse livreto é A Autenticidade do Nome Jesus. Ele faz um estudo histórico, linguístico e mostra que essa história que esses pseudo-especialistas dizem que o nome de Jesus não deve ser pronunciado é loucura da cabeça deles. Ele mostra como os nomes sofrem variações, que Yeshua, quando passou para o grego, foi Iesus, porque não existe esse som do X, que no hebraico é a letra Shin, mas o som do nosso X em português. Então o que acontece? Não existe no grego, então eles botaram sigma e ficou Iesus. Omicron e Y juntos dão o som de U, Iesus. Quem sabe grego e estiver vendo isso está entendendo o que eu estou falando. O nome foi adaptado para o grego na Septuaginta. Quando foi escrito no Novo Testamento, já foi escrito desse jeito. Então esse sujeito ele chega e diz que isso aí quer dizer Deus cavalo. O cavalo é ele. E é uma blasfêmia, né, também, né? É. Gente, esse povo não pensa no Mossad, né? Gente, o Mossad é o serviço de inteligência de Israel, né? Que quando tem uns camaradas desses assim que tá aloprando com os israelenses, eles vão lá e, né, tipo a CIA. Por que ele não faz isso com álcool oral?
Ó, eu vou dar um conselho para você que é charlatão, você que se diz especialista numa língua, mas sem ser, tá? Vou te dar uma dica para uma língua boa para você fazer isso, uma cultura boa, é o árabe, né? Pega a suna, pega a surata, distorce lá a surata, pô. Vai para uma praça aí, né, Nilson? Distorce a surata, a suna, o Alcorão, distorce... Olha, a comunidade muçulmana daqui do Recife é pequena, mas ela dá conta de você, pode ter certeza. A comunidade judaica também é pequena. A gente não está querendo dizer com isso que os judeus não sabem, não estão se protegendo, então tá, Deus dará não. O que a gente está dizendo é que os árabes são muito mais fervorosos, eles não deixam nem passar. Os judeus ainda, gente, tem aquela, que eu já escutei isso de algumas pessoas dentro do lado, né, hebraico, deixa lá, Hashem vai tomar conta dele. Mas com o árabe eles mesmo resolvem. O camarada chegar com... É aquele negócio, quem perdoa é Deus, eu não posso perdoar. Eles dizem mesmo assim. Então vá lá, tá? Você charlatão, você que você mesmo que diz que é especialista em hebraico sem ser, vai lá no árabe, pô. E o jornalista que divulga você também. Vai lá no árabe, tá? Você que é jornalista também, que leva esses charlatões, leva lá um especialista fajuto em árabe também. Aí a gente vai ver depois, né? A nova primavera árabe vai acontecer. Pois é. Mais alguma coisa para complementar, né, Nilson? Bom, aí é a questão que coloca, né? Porque é o seguinte, o texto hebraico é um texto lindo. Quando você pega ele... Isso aqui é maravilhoso, eu estou maravilhado de manusear fisicamente. Quando você pega ele, você sente o contato com a Bíblia. A Bíblia na língua original é muito interessante. Aí chega uma pessoa que quer acabar com essa língua. Poxa. Porque essa pessoa, gente, que a gente não vai citar, mas quem vive no mundo das línguas sabe o que a gente está falando. Esta criatura disse que o hebraico não existe, que isso aqui é mentira, Tanakh não existe, isso aqui tem que jogar no lixo. Olha o que... Tem que jogar no lixo e que ele que sabe, ele veio corrigir, né? A Tanakh. Ele veio corrigir. Ele veio corrigir, gente, a Tanakh, olha... Para vocês terem uma ideia da ignorância da pessoa, chega a tal ponto que no programa de TV, ele diz para o jornalista vai aceitando aquilo e repassando, sem questionar, né? Que São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, disse que a Bíblia hebraica deveria ser corrigida. Olha, um rapaz me emprestou a Bíblia Vulgata Latina. A primeira coisa que tinha nela era a carta de São Jerônimo ao Papa Damaso, que foi quem mandou ele traduzir. Ele disse, eu, ser juiz de tantos, serei julgado por todos. Porque ao lançar uma nova versão, aqueles que estão acostumados com a antiga vão fazer resistência. A carta de São Jerônimo se referia às versões latinas então existentes, que o Papa quis que aquela Bíblia latina de São Jerônimo fosse a Bíblia para a igreja em todo o mundo e acabasse com essas divisões de ter a versão latina, ter a latina que tem um outro trecho que discorda, e assim não. Ele foi nas línguas originais para traduzir para o latim. Aí o que acontece? Ele estava falando para o Papa sobre isso. Esse que não lê língua nenhuma, nem aquele se diz especialista, diz que São Jerônimo estava se referindo à Bíblia hebraica. Então esse jornalista, quando dá a vez para uma pessoa assim, falar na televisão, já começa a ser uma coisa preocupante, porque ele não busca fontes, ele deixa que o outro fale à vontade. E não é um programa que as pessoas podem participar, fazer perguntas, colocar opinião. Então ele não é questionado, ele fica lá sozinho, falando o que bem entende. E não é assim, né, gente? A gente sabe que até os cientistas de verdade, sabe? Não é charlatão, não. Cientistas de verdade sérios são questionados.
né? Existem questionamentos, porque a ciência, gente, ela não é estática, ela se desdiz. Até mesmo a língua, você tem, por exemplo, teólogo que discorda do outro, que contesta, que tem uma visão diferente, apresenta um fato diferente. E nem quer dizer que o outro está errado, nem isso. Agora, o que a Ana está falando, no programa que essa criatura foi, o Ivai, né, às vezes aparece com ele lá, posta coisa, ninguém questiona nada. Então não é assim. E a gente que está de fora, que eu estou começando no mundo do hebraico, estou aprendendo, não sou especialista ainda, né? Nem tenho essa pretensão. Eu vou falar hebraico, vou chegar em Israel, eu já falei para ele. Vou chegar em Israel e vou conversar com os judeus, em hebraico. E vai pegar lá. Eu não preciso de tanto. Se eu conseguir ler esse livro tranquilo, já estou satisfeito. Pronto, então a gente não tem essa arrogância. E a gente tá vendo os erros, pô. A gente não se arroga, né? Arrogarem, né? De querer saber. Isso aqui a gente já tá vendo o erro desse camarada. Então, assim como ele, tem muitos que estão seguindo a ideia dele e também estão ensinando os erros dele. Quer dizer, mas isso já no próprio Novo Testamento, São Paulo falava, São Pedro falava, São Tiago falava que iam se introduzir falsos mestres e iam fazer grande confusão. E a gente está vendo. Pois é, gente. Então, eu vou fazer live com o Helenilson, que a casa dele aqui está em reforma, gente. Mas a gente vai fazer live depois aí. A gente já fez uma, né, em 2021. Foi. Que a gente fez, aí falou. Aí é assim, agora que eu quiser gravar com ele, eu tenho que vir aqui, porque o camarada não tá podendo falar live, a gente faz off e depois posta. Tá bom. E a gente vai lá na sinagoga, né? Aí vai numa sinagoga que tem aqui na cidade. A primeira sinagoga das Américas foi transformada no museu. E lá no Recife... Não é mais sinagoga, na detalhe. rua É um Bom museu. Jesus, ela se encontra. Kahal Zu Israel. Kahal Zu Israel. Rua dos Judeus, gente, que eu já fiz vídeo falando pra vocês que quando teve a Revolução, né, pernambucana, os judeus foram escorraçados daqui de Pernambuco, expulsaram os judeus e eles foram, rodaram, acabaram parando ali em Nova Amsterdã, né, que hoje é Nova York, que depois a cidade mudou de nome, cresceu, né, e eles ajudaram a fundar. Saíram daqui de Pernambuco e foram direto para fundar a cidade de Nova York, como a gente conhece hoje, né, o nome e toda a estrutura. Saíram daqui de Pernambuco, então Pernambuco tem muita história. Quem quiser ir lá nesse museu, dentro dele tem a sinagoga, a estrutura da sinagoga original, onde os homens ficavam, onde ficavam as mulheres, e no centro a arca com a Torá. Tudo explicado, você fica por dentro de como foi, porque os judeus primeiro viram a sinagoga das Américas aqui no Recife, e depois se expandiu para o restante do país. Helenilson, foi um prazer conversar contigo. A gente vai, né, fazer outros vídeos, depois fazer umas visitas nas bibliotecas, que a gente tem essa mania, hein? A gente fica já, né, visitando. E foi assim que eu comecei a estudar hebraico, porque uma vez, há mais de 10 anos atrás, né, foi em 2011, né? Por aí. Eu estava na biblioteca com o Helenilson, nessa época eu não estudava idiomas ainda. Aí ele me mostrou isso aqui, ele pegou uma bíblia em hebraico assim, ó, gente, e me mostrou a Bíblia em hebraico. Aí eu já estava, né, querendo estudar idiomas e foi um incentivo a mais, né? Eu digo, agora eu vou aprender, porque achei muito bonita, é muito linda a língua. E é o seguinte, é a fonte. Ele só se interessou porque ele viu a fonte. Não foi uma coisa eu dizer que era especialista e que ele confiasse na minha palavra, que o que eu sabia não podia ser questionado, não. Eu mostrei a fonte. E aliás, o Helenilson é humilde, né? Não, é que eu não sei. Às vezes eu chamo o Helenilson para fazer live, ele diz, não, mas eu não sei de nada. Gente, se vocês for ver o currículo Lattes dessa criatura, e eu não tô aqui enaltecendo, aqui não tem latria, nem dulia, né? Não tem nada disso não. É a verdade, honra quem tem honras. O cara estudou, o cara tem formação em letras, o cara é um cientista, o cara tem um currículo Lattes extenso. Vai lá, dá uma olhada, bota lá, Helenilson Pereira, você vai ver o currículo Lattes do cara. Então o cara, e às vezes ele nem quer fazer live. Ele diz, não, humildade. Eu digo, cara, bora fazer a live, vamos fazer essa live aí. Ele já fez live com muita gente, que tem um preparo muito bom e aborda o assunto em questão
de um modo que a gente que não conhece vai aprendendo. Então é muito interessante essas lives assim. Sim, mas você tem base para isso. Tanto é que depois que a gente fez aquela live, muita gente ficou perguntando: cadê? Não vai ter mais? Não, vai fazer mais live falando de Bíblia e tal. O pessoal gosta. O pessoal gosta muito de perceber que você sabe o que está falando. É porque a Bíblia é um livro muito querido. As pessoas têm dúvidas, não é na Bíblia em si, mas o que foi que fizeram com ela? Alteraram alguma coisa? Quem foi que fez isso ou aquilo? Como é que um livro só dá margem para você fundar não sei quantas religiões? Não estou nem falando de igrejas, estou falando de religiões, porque o cristianismo é uma religião. Dentro dele As ramificações. São várias ramificações. Mas já tem outros grupos também que estão usando a Bíblia. Se você for num... Eu nunca fui, mas eu já vi muitos vídeos e eu conheço pessoas do Candomblé que tem a Bíblia lá no centro. Então, quer dizer, se eles não forem chegados a ler a Bíblia, mas aquela Bíblia ali pode despertar a curiosidade de alguém e aí ele aprendeu de um modo diferente. Por exemplo, esse especialista que a gente falou, esse pseudo-especialista, falou que o nome de Jesus na África é um nome africano. Você que sabe que você vive acompanhando. Olorum. Ah, eu lembro disso. Olorum, Eu lembro que ele falou pelo isso. que eu sei, na teologia da religião de matriz afro-brasileira, é o Deus Todo-Poderoso. Não é o Filho, é o Deus Todo-Poderoso para eles. Ao Filho já chamam de Oxalá. Quer dizer, aí ele vem colocar isso, até um jornalista fez, mas Olorum não é coisa de macumba, que é um outro erro. Macumba é um instrumento musical. E, gente, deturpar a religião a religião afro, né? Porque quando os escravos chegavam, né, nas colônias, eles se apegavam com os deuses deles, né? Os orixás. Então o português, eu estou resumindo, tá? O português percebeu que tem que destruir aquilo. Aí falou, pô, não, os caras vão se apegar como os índios, né? Que os índios morreram no cacete, mas não se submeteram. Por isso que trouxeram os africanos, né? Os historiadores falam muito sobre isso. Porque não conseguiram dominar e usar como mão de obra escrava. Eles até que eram cantáveis, né? Aquela coisa do escambo, mas não domináveis aquele ponto, né, da escravidão total. Então, os africanos se apegavam com os deuses, então tinham que destruir. Até hoje ficou essa cultura. Quando fala de Oxalá, né, de Oxós, não sei o que, aí não, é coisa do diabo. Aí associa o que não presta, tudo que é relacionado a negra é o que não presta. Fio terra é preto. Quando a situação tá ruim, a coisa tá ficando preta. O mercado ilegal é o mercado negro. Então eu fico muito possesso com essa, como que eu posso dizer, essa deturpação da cultura negra. Porque se os gregos tinham seus deuses, né? Que eu lembro que puxou esse ponto, é importante a gente falar. Os gregos, você fala de Zeus, Hera, né? Apolo, ninguém fala nada. Aí vai pra mitologia... Você vai falar de Thor, Loki... Mitologia nórdica, né? Odin, eles se transformam até em heróis. Não dá. Agora na Marvel os caras são, né? Os bambambãs. Os meninos passam com a lancheira. Agora, bota uma lancheira com Iemanjá, aí do diabo. Né? Bota uma atriz representando Iemanjá num mangá, ou faz um mangá, uma espécie de mangá com os deuses, né, da religião africana, é do diabo, não sei o que. Gente, então acordem com essa lavagem que foi feita pelos europeus de que a cultura negra é do diabo, a cultura negra não presta. Não é assim. É só uma cultura como qualquer outra cultura. Eu fico muito triste de ver isso que a Lenus falou aí. Sabe? Então eu fico muito triste de ver. Não pode ser assim. Eu não tenho essa visão. Eu respeito do mesmo jeito que eu respeito a cultura. Até a mitologia japonesa, que agora eu estou estudando. Mitologia japonesa, aí eu estou vendo lá, né? Os deuses da morte. E tem os deuses japoneses da mitologia japonesa. É a mesma coisa, pô. Aí você vai dizer que aquilo ali é do diabo? Não, pô. E até para falar que é do diabo, já tá puxando a cultura europeia, né? De certa forma. Aí, no caso, voltando para a questão da Bíblia, tem um especialista que é espírita. Ele lançou um livro que é
analisando as traduções bíblicas. Ele, a partir da Bíblia hebraica, faz um estudo das diferentes visões da Bíblia, versões da Bíblia, e ele mostra nessas versões que diz: não consulte médio espírita, não recorra ao espiritismo. Essa palavra não existia na época do Antigo Testamento, nem tampouco do Novo. Quer dizer, alguém está forjando o texto aí, né? Então ele está mostrando exatamente que o texto em português e em espanhol e outras nas línguas modernas, nesse sentido, foram alterados. Então, se você acredita na reencarnação ou não, se você é espírita ou não, primeiro respeite que ele está fazendo uma pesquisa séria. Ele está defendendo a linha de que ele acredita. Se você não acredita, tudo bem, mas respeite que ele está sendo sério naquilo que ele faz. Ele está mostrando que realmente existe manipulação nas traduções. Não nessa questão como aquele sujeitinho, o pseudo-especialista disse que a Bíblia hebraica não está errada. Ali não. A Bíblia hebraica é a fonte segura para você tirar as conclusões. Essa versão está boa ou não? Eu estava falando pro Elenilson que essa pessoa que a gente está falando, gente, esse pseudo-especialista, ele falou que essa Bíblia hebraica aqui, o Taná, aqui tá tudo em hebraico, tá errada, né? E a gente, outra coisa, isso aí a gente já falou, mas a gente tá falando sobre o currículo Lattes. A gente sabe que no meio acadêmico o Lattes é a base. Se você chega no meio acadêmico, se ela pegar um estágio, eu tô agora fazendo a licenciatura de História, você precisa de Lattes, pô. Como é que chegou um professor semana passada lá na nossa aula, a gente já vai checar o Lattes do cara. A gente pergunta o nome, a gente vai checar, porque a gente quer saber, né? Quem é a pessoa e tal. É como se fosse assim, gente. Eu ouvi uma pessoa falar na internet que era o Orkut dos nerds, né? O Lattes. É um currículo acadêmico. Aí a gente vai puxar o currículo Lattes, o currículo acadêmico desse especialista. Não tem nada. E ele disse que isso não serve para nada, né? E que isso é uma balela, o currículo Lattes. Aí quer dizer, tá falando pro Elenilson, ele falou que o currículo Lattes não serve para nada, quem tem isso não serve para nada. Aí quer dizer, toda a comunidade científica do Brasil que usa Lattes, o CNPq, o CAPES, né, que se baseia no Lattes, todos os cientistas, tá todo mundo errado. E só ele tá certo. Ele é o suprassumo que veio corrigir a Taná, veio corrigir o CAPES, o CNPq, o Lattes. Gente... Pois é, a gente quando estuda, a gente tem consciência de que se para alguém a gente está num conhecimento muito alto, mas a gente está vendo que o conhecimento é tão grande que a gente só está numa coisinha, uma poeirinha. Para a gente é uma poeirinha, para o outro pode ser que a gente esteja lá em cima, mas a gente sabe que é uma poeirinha que o conhecimento... Pois é, eu estava falando com o Elenilson sobre isso, que é a síndrome do impostor. Que os grandes estudiosos, as pessoas que realmente sabem, eu mesmo vejo que ainda tenho muito para aprender. Não tem aquela arrogância. O Elenilson também, às vezes eu chamo o Elenilson não quer fazer os vídeos, não quer fazer as lives, porque ele tem essa noção que é o que as pessoas que realmente sabem tem, o que a gente ignora é um oceano, o que a gente sabe é um grão. Aí, mas o charlatão, gente, o pseudocientista, a pessoa que sabe uma base, ele só sabe um pouco, aí ele quer arrogare, sabe? Quer passar aquela... Pode ter certeza que não é assim. As pessoas que realmente sabem, você pode ver, vai conversar com um especialista, né? Tem o Adolfo Eucler, que eu já fiz live com ele, tem até o André também, que faz... Lima, que é muito bom. Sabe muito, e aí você vê aquela humildade, né? Na live, ele, não, você é pastor, não sou pastor, mas eu estou pastor, né? Quer dizer, aquela humildade, pô, que é assim, tem muito para aprender. Então vocês viram eu falando dos idiomas que eu estou aprendendo, né? Eu não tenho arrogância nenhuma, eu ainda tenho muito para aprender, ó, muito. Vamos dizer que eu agora, né, dominasse, já que eu ainda estou aprendendo, o chinês mandarim. Isso não é nada dentro da China, são mais de 80 idiomas. Aí chega lá, muda de província, não entende nada. Aí ele chega lá na China e diz assim, vocês não falam chinês, quem fala sou eu. É. Imagina. Ah, não. É, porque essa pessoa que a gente tá falando, ele é assim.
Aí tu tá entendendo a vastidão da ignorância, né, Helenilson? Eu, por exemplo, mesmo se eu dominar o chinês agora, mandarim, que é a língua oficial da China, se eu chegar agora dentro da China e eu mudar de província, eu posso não me comunicar. Aquele chinês que eu estudei, que eu sou especialista, aquilo não é nada. São mais de 80 idiomas, porque você tem a região do Tibete, você tem a região, né? Tem várias regiões e eles falam dialetos diferentes, tem o cantonês, eu estou dando só um exemplo. Outra coisa é o alemão, que eu estou aprofundando, que você chega na Berlim, atravessa, vai para o lado leste, aí não entende mais alemão, porque é outro dialeto. Aí como é que tu sabe uma coisinha de nada e tu quer saber mais do que todo mundo, pô? Ser especialista. Eu fiz uma pós-graduação Lato Senso em língua portuguesa, que se chama especialista, né? Lato Senso, então Lato Do latim, maior, né? Então, tudo bem. Não é estricto, tá? É lato. O estricto senso é o mestrado e o doutorado. Aí você vê, o cara fez um lato senso, né? Aí eu vou conversar com a pessoa que fez o mestrado, vou conversar com a pessoa que fez o doutorado e vou dizer que essa pessoa não sabe de nada? Não. Eu, na minha mente, tenho o seguinte, eu estudei para entender um pouco do que ele ou ela falam, porque eles têm um grau mais que eu. Só que como o deles é estricto senso, eles pegam para um determinado assunto. No lato já se diz, pega uma gama maior. Aí, digamos, ele pega análise de discurso, no mestrado, no doutorado, ou pega somente a parte de linguística falando sobre as vogais. Vogal é uma coisa de primeira série. Quando um cientista vai se dedicar às vogais, é como em 1991, quando eu estava no primeiro ano de ensino médio, meu professor de português estava falando, eu tenho um amigo que está fazendo mestrado e vocês não sabem o que é que ele está defendendo. O ponto do I. Parece uma bobagem, mas toda a carga de conhecimento dele estava sendo botada para isso. Então eu vou chegar para uma pessoa dessa e dizer, não, essa pessoa tem muita coisa para me dizer. Isso na língua portuguesa, que a gente fala no dia a dia. Imagina uma língua estrangeira. Pois é. Então vocês veem, pelo que o Lenilson falou, pelo que eu falei aqui, só dei o exemplo do chinês, não tem como você, gente, aprender, por exemplo, aprender a ler aqui, ó, e sair a rogarem não, dizendo que é especialista não. Porque quando você chegar em Israel, mesmo sabendo aqui, sabendo ler, você vai chegar lá dentro, você vai ver que você, comparado com os nativos, você ainda não sabe de nada. Tem uma moça que faz os vídeos na internet, que ela é brasileira e é judia, e ela já tem mais de 15 anos que foi morar em Israel. Ela estava mostrando na escola, os meninos aprendem a ler o Tanakh. Como a gente tem a literatura brasileira, Aprender a ler isso aqui. Eles aprendem isso, meninos. E tem que recitar isso aqui com 13 anos, né? Em público, né? Ele já tem que ler, já tem que recitar. Mas aí é religioso, o outro é mais científico. Aí, essa parte dentro da escola que você está falando. É da escola. Então o que acontece? Eu vou conversar com uma pessoa dessa e digo que eu sou especialista em hebraico. Ele me dá uma surra, porque o que ele sabe já é como nativo. Então ele vai falar de coisas que eu não imagino. Então... É por isso que a gente fica na humildade, né? A gente sabe muito. A gente não tá desmerecendo não, tá? Eu não. Sei pouquinho. Você sabe também. Eu também sei. Agora a gente sabe, tá aprendendo sempre. Tem muito para aprender e a gente não tá querendo ser aqui doutor de nada aqui. Mas a sua vantagem é que você já tem o árabe. O árabe, por ser uma língua semítica, já ajuda no desenvolvimento do hebraico. Para mim, o grego se torna mais fácil porque, pela minha formação em letras, e a nossa gramática deve muito à gramática de Alexandria, ou seja, a gramática grega, então, consoantes, vogais, ditono, tritono, hiato, essas coisas todinhas que a gente vê na língua portuguesa, a gente tem no grego. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa conversa aí, né? E depois a gente vai dar uma aprofundada. Boa noite, Helenilson. Valeu. Boa noite. Né? Shalom. Shalom. Não é shalom, não é shalom, tá? Shalom. Tchau, gente.